A verdadeira oração é desapegar-se dos resultados da ação. Dizem que a verdadeira oração não está nas palavras, nem nos desejos, nem nos pedidos, nem no sentimento que se coloca, mas sim naquilo que se sente como reação ao trabalho. Ou seja, aquele que despoja dos resultados, entrega os resultados da sua própria ação, faz a verdadeira oração. E nisso reside um conhecimento muito antigo que nos chama a atenção quando se diz respeito a resultados. Assim como as maiores coisas que influenciam nossas vidas não são tão aparentes quanto a gente imagina, como por exemplo a infância, os arquétipos, a doutrinação de massa, a mistificação de massa, essas coisas estão em nós, como se fossem programas, e estão aí dominando a nossa vida já faz um tempo. Olá, meu nome é Carlos e você está no canal HP Akhenaton, este canal que tem como base a ferramenta arquétipos e seus efeitos em nossa vida diária. Hoje nós vamos tratar um pouco mais, ir um pouco mais a fundo em nossos bate-papos que a gente tem aqui a cada podcast. A gente tenta se aprofundar um pouco mais em vários assuntos, né? E a primeira coisa que eu sempre ressalto a vocês é que esse efeito do subconsciente para a vida externa, somente o consciente pode realmente traduzir para a gente o que aconteceu. Ou seja, se você não faz um estudo de sua própria vida, se você não analisa exatamente quais os efeitos de determinada situação que você viveu, para poder chegar num ponto em que você possa analisar o que evitar ou o que deve continuar em sua vida, e esse é um ponto muito importante que a gente tem que tratar aqui, em que a gente tem que entender de uma vez por todas. Afinal, quando a gente está aqui nessa série falando sobre essa economia de energia e como utilizar isso em um ponto, você deve perguntar assim: mas Carlos, qual é o ponto então que eu devo analisar em minha vida? E é nesse ponto justamente que eu entro nas características arquetípicas que tem a sua vida. Se você fosse olhar a sua vida de fora e como um técnico, ou como um observador, ou como um conselheiro, né, que geralmente é assim que a gente às vezes faz a dinâmica da oração arquetípica, onde você imagina se Deus estivesse aqui, ou Jesus, o que ele diria, né, ou seu mentor que está do seu lado. Que característica arquetípica você estaria demonstrando para ele naquele momento? Quase sempre, se você fizer essa dinâmica, você tem uma resposta conclusiva a seu respeito, daquilo que você precisa realmente modificar em sua vida. Aspectos que eu digo, aspectos base, ou seja, aspectos que realmente você precisa trabalhar para realmente ter um potencial diferenciado. Ou você acha que essas pessoas que têm resultado, que caminho elas trilharam? É exatamente quais são as fases. Uma delas é essa. Isso é uma ciência, isso pode ser explicado, isso hoje em dia já é estudado, e muita gente estuda muito e faz cursos para chegar a entender tudo isso. E tem gente que paga coaching para fazer esse trabalho de questionamento para chegar nessas respostas, mas de forma dinâmica, para que possa realmente direcionar essa energia. Imagina que você pegue seu salário, você recebeu o seu dinheiro, e aí você diz assim: bom, é o resultado do meu trabalho. É o que nós começamos aqui no vídeo a falar. Como eu sempre digo para vocês, a melhor dinâmica é você não imaginar o processo meu ou seu. Ou seja, quando eu digo assim: o dinheiro é meu, eu me preocupo com o meu dinheiro e como lido com o dinheiro, você está fazendo de um jeito errado. Ou seja, para quem quer ter um resultado mais dinâmico, deve-se colocar parte da sua vida na terceira pessoa. Ou seja, você deve se questionar
como você deve utilizar melhor aquele potencial. Porque na verdade você tem que se sentir um responsável por uma energia. Ou seja, você tem que imaginar que você é um canalizador daquela energia, em que você vai canalizar aquela energia da melhor maneira possível. Ou seja, o universo está te dando uma responsabilidade para você administrar. Então, quando você faz assim, você tira o processo do meu, ou do seu, ou do teu. E sim, você diz um processo em que cada um tem um nível de energia que pode canalizar. À medida que você vai podendo canalizar de forma responsável mais energia, você também adquire aquele status que eu sempre digo para vocês. Se você acha que é difícil conquistar às vezes a confiança de pessoas, seres humanos, para você poder canalizar até mesmo a energia chamada dinheiro dessas pessoas, você acha que o universo também ele é facinho assim. Justamente o aspecto onipenetrante, ou seja, que está em todas as pessoas, está em todos os lugares. Ou seja, sente as coisas como realmente são, né? Então você diz assim, eu quero vender um produto, né? O universo ele sente exatamente onde precisa, o que não precisa, ele sabe da energia, até mesmo antes daquilo existir em nosso meio, né? Como por exemplo, se você pegar a história aí dos celulares, tem talvez 25 anos aqui no Brasil. Antes disso não tinha. Quem viveu antes disso sabe muito bem que a gente se virava do jeito que podia sem celular, e a gente viveu, e as pessoas também eram felizes do mesmo jeito sem celular. Portanto, quando a gente vai falar de canalização, isso vem de encontro justo a esse tema desse outono, em que a gente está trabalhando a questão energética da nossa vida. Ou seja, quando você começa a adquirir um poder pessoal, uma energia, é necessário você entender que você deve usar isso num ponto chave da sua vida. Ou seja, vou te falar a real para vocês, como diria aquele ditado, o papo reto da história. Quando você se torna um canalizador, com o passar do tempo você se torna um canalizador eficiente. Ou seja, você é muito mais objetivo do que antes. Se antes você desperdiçava tempo, energia, né, algumas coisas podem ser traduzidas como energia. Tempo, dinheiro, né, saúde, sua própria criatividade. Você tem que analisar e começar a chamar isso de energia. Então às vezes é melhor você parar, direcionar da melhor maneira que você puder e seu entendimento conseguir. Claro que cada vez com o tempo você vai conseguir ser mais objetivo. E aí você vai concentrar essa energia, né, precisamente. Uma forma fácil de você entender isso é, por exemplo, o nosso lixo. Se você analisar bem, quando a gente pega o lixo e a gente faz aquela reciclagem, você acaba entendendo que plástico, latinha podem ser reutilizados em alguma outra esfera, em algum outro campo, né? Agora, me diz se a energia que a gente canaliza, dinheiro, seja lá o que for, parte disso não pode ser reciclado, parte daquilo que está sendo desperdiçado. Como eu faço com o meu tempo? Se você não entendeu ainda o que fazer com o seu tempo, por exemplo, às vezes você precisa aprender também a desestressar, a descansar e encontrar a atmosfera correta, o ponto correto de empreender o seu tempo. Seja ele na criatividade de um novo molde de vida que você deseja para você, que você deseja. Acredito assim que nós viemos aqui no YouTube para buscar uma certa instrução direcionada, ou seja, uma forma da gente conseguir superar aspectos internos em que realmente a gente consiga traduzir numa fórmula eficiente para mudar o dia a dia da gente. E isso, eu vou dizer para vocês que quando isso começa a acontecer, quem está em volta às vezes não entende o tanto que isso é transformador, o tanto que isso faz parte deste arquétipo da borboleta, em que você consegue mudar toda essa energia
né, que antes era dispersada e você foi treinado para isso, né, a não ter um objetivo. E isso você acha que é conveniente para quem que você seja assim, dessa forma? Alguém deve estar lucrando muito com a ignorância humana. E é isso que você tem que entender. Não vou nem passar para o campo do outro lado. Estou falando só do campo material aqui, dessa dimensão que a gente vive. E que muita gente já consegue lucrar com a nossa ignorância. Não vou dizer nem a sua, porque senão eu não me colocaria no meio. A nossa ignorância. Que à medida que a gente vai entendendo o processo, a gente vai percebendo o quão idiota a gente talvez lá atrás, ou trouxa, a gente já foi. Mas a via de regra é o quê? Não chorar o leite derramado, diz a frase. E sim poder agora entender e caminhar do jeito certo. Então, bora bater esse leite para fazer uma coalhada, né? Como diz o ditado. Mas voltando ao aprofundamento da questão energética. Ah, Carlos, em que eu posso colocar a minha energia psíquica, a minha força psíquica? O primeiro passo é fazer uma coisa simples. Continua exatamente a sua vida como você está. Você está no seu emprego, você está nos seus cursos, no seu trabalho, no seu relacionamento. Continue ela exatamente como que ela está. Se você tiver que vencer, é daí em diante. Né? Como diz o ditado, não se mexe em time que está ganhando. Ou seja, as coisas boas da sua vida devem permanecer e elas se dilatar ou se transformar em algo melhor. Agora, as coisas que são inúteis, que estão desperdiçando energia, né? Nem vou falar, né? Às vezes, por exemplo, do tempo que uma pessoa gasta assistindo televisão, né? E não coloca nada em prática, do tempo que ela não poderia ler. Tem gente que se eu pedisse 10 minutos do dia para que ela parasse para pensar um pouco nela mesma, ela ia, sabe, no fundo das pessoas, elas, quando começam a economizar energia, elas começam a sentir uma coisa chamada catarse, dor. Então elas não conseguem passar por esse processo, como que eu posso dizer, ela não consegue enfrentar a sua própria dor de escolher a si mesmo e começar a enxergar o seu verdadeiro arquétipo. Porque assim, nós vivemos numa atmosfera do anti-arquétipo. Ou seja, eu tenho que mostrar para você que você é uma coisa que você não é. E aí, essa coisa é legal, essa coisa te entretém, essa coisa é só uma imaginação de alguma coisa que o ego pinta e transforma. E só que o que acontece quando você começa a melhorar a si mesmo, a transformar a si mesmo, não é o anti-arquétipo que você vai mudar. É, na verdade, a parte do ego que o espírito se aproveita para melhorar a sua própria vida. Se você acha que você vai ficar sem o ego, tem engano seu, você vai continuar vivendo com o ego. Acontece que você vai conseguir usar a parte que cabe ao ego realmente, dar ao espírito. Mas voltando ao ponto desse foco da energia, você tem que entender que você precisa direcionar a sua vida para a direção que você quer fazer e acontecer. Ou seja, é difícil falar para alguém vá para uma direção ou vá para outra. Primeiro passo é paciência, calma. Observe-se. Eu comecei o vídeo assim. Observe-se. Veja o que as coisas te causam. Algumas te causam felicidade, bem-estar. Você gosta de fazer, gosta de perder mais tempo com este lazer, com este hobby. O trabalho, talvez você possa mudá-lo no futuro, paulatinamente, gradativamente. Mas primeiro você vai ter que encarar a si mesmo. Ver o que está ruim e começar a mudar, mexer, ação. Ou seja, você vai ter que uma hora você tem que ir para a prancheta. E é a hora que eu estou falando agora, o primeiro passo é esse. Caderno, lousa, sei lá o que. Mas você vai ter que desenhar ali e achar seu arquétipo. Opa, isso aqui é
se enquadra perfeitamente no que eu sou. Eu me identifico muito com essas características aqui. Tá, agora como técnico, como observador, como invocando a divindade que existe dentro de você, o que você mudaria como técnico daquela pessoa? O que você mudaria? Olhe para você mesmo agora, faça essa pequena observação e se pergunte: o que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Eu posso fazer isso, fazer aquilo. Tem gente que precisa de coisas simples, como por exemplo, falar assim: eu vou tomar mais água porque eu tomo pouca água durante o dia e eu preciso tomar mais água. Mas se a pessoa não consegue nem tomar mais água durante o dia, os 2 litros que precisa, e ela não segue nem sequer uma recomendação médica, que poder de vontade essa pessoa tem para fazer uma ação mais produtiva e transformar a vida dela? Então, se você vem no YouTube para se entreter, ou tem alguns canais, eu acredito que o canal HP Kenato não é assim, é justamente as pessoas têm a faixa etária mais madura, ou seja, são pessoas que realmente são muito mais criteriosas no que vai pensar, no que vai ouvir, e é para essas pessoas que eu geralmente falo, é com essas pessoas que eu acredito que neste momento eu estou falando, né? Porque, na verdade, eu só codifico os meus pensamentos aqui, e que toda a estrutura do que eu já tenho passado e o que tem transformado a minha vida. E o que eu tenho aprendido com o conhecimento arquetípico. Ou seja, com a fórmula arquetípica, né, das personalidades, das consciências das pessoas, e traduzindo isso para a vida das pessoas, você traduz para a sua. E aí você fala assim: opa, eu me encontro dessa maneira, eu me encontro assim. Este é o arquétipo da hiena, este é o arquétipo do rei, este arquétipo é o do militar, esse arquétipo é do guerreiro, esse arquétipo é da princesa, esse arquétipo é do mago, este arquétipo é do aprendiz, esse arquétipo é do inocente. Há diversos arquétipos, e a gente já falou sobre isso aqui nos 12 grupos, nos 12 principais arquétipos de Jung, que também traduzem um pouco disso. Na verdade existe muito mais, são milhões, né? Mas, ou seja, as fórmulas estão aí, tem remédio para tudo, e para todos, então dá para trabalhar com qualquer coisa. O que eu chamo a atenção de vocês aqui nessa semana é justamente neste ponto, em que você tem que traduzir para você como um alvo a ser atingido por uma flecha, qual local que você vai disparar essa flecha. E aí sim você estica seu arco e dispara essa flecha para uma determinada direção em que você realmente quer. Talvez você não vá conseguir acertar de primeira, mas se você ficar tentando, objetivando essa sua fé e convicção do que você quer, e é o que eu falo, simplifica. Não precisa ter 10 desejos e não cumprir nenhum. Ter vários desejos e viver insatisfeito de não ter feito nenhum. Melhor ter um que você se satisfaça, que você consiga realizar e desfrutar dele, né? Porque tem gente aí que está trabalhando a vida inteira por uma casa e não consegue desfrutar da casa porque tem que trabalhar a vida inteira depois para manter essa casa e esse status de vida que é uma casa, um carro, seja lá o que for, e vira escravo de tudo isso e gasta tempo em tudo isso, quando na verdade ele esqueceu que às vezes era tão gostoso ir lá na casa de determinada pessoa, bater um papo à tarde, tomar um café e simplesmente conversar, né? Passear à noite numa praça e tomar o ar, ver a lua, seja no mar ou nas montanhas, né? Nunca mais fez nada disso, nunca mais saiu, nunca mais sentiu sensações boas e agradáveis de quando uma vez foi, num momento da vida, foi feliz, né? Então eu acredito que, na minha visão, as coisas funcionem assim, ou seja, sendo minimalista por um lado, mas também simples, né, no bem viver, né, simples, com pensamentos elevados, mas sendo, como eu falei, né, sendo trouxa ou idiota, não dá, né? Servindo, né, 100% de Matrix,
não vai dar certo, não vai rolar. Portanto, o convite tá feito, né? Ou seja, tô batendo nessa tecla aí com vocês, né? Cada podcast aqui é um aprofundamento e a gente vai se aprofundando. Uma hora você vai entender, você vai cair a ficha, sabe? Porque eu tô numa situação agora que eu coloco assim: forças adversas, às vezes, elas vêm, sabe, para tentar detonar, para tentar afastar do objetivo, do ponto, sabe? E é como se quisesse fazer você distrair dessa concentração. E aí você saca e você fala assim: ah, olha como eu tô olhando, eu parei para olhar isso agora, e eu tô vendo tanto de coisa que me drena energia. Toda coisa que te instiga a treinar sua paciência, para observar um pouco mais. Porque tá ali um ponto de vazamento de energia. Toda vez que alguém te importuna de certa maneira à toa, te provocando, né, mexendo com seu ego, e às vezes você começa a ficar chateado, nervoso com alguma coisa, pensa bem, ali já está um ponto que pode estar drenando sua energia ou te vampirizando de alguma maneira. É bom primeiro observar, analisar e ver se você tem um ponto, né, que você acha que acontece isso com você. É hora de você ficar um pouco mais esperto. Não ligar tanto para aquilo. Observe e fala: ah, tá. Então tá. Isso quer me destruir, quer me chatear, quer roubar minha energia, quer chamar. Porque na verdade, a atenção é energia. Tudo que faz você entrar num meio, como por exemplo, uma fofoquinha, que alguém fale uma fofoquinha e que ouviu dizer que alguém falou uma fofoquinha de você, dê com os ombros e diga: tudo bem, não tem problema. Outra pessoa vai falar: nossa, mas isso não vai dar assunto? Não vai gerar um bafafá? Não, não vai. Não vai, você não vai cair nessa. Você não vai entrar nessa de raposa, né, do comportamento das raposas que estão na sua vida. Não. Você vai retirar tudo isso e falar: não. O que eu digo para vocês é que o maior medidor de evolução é quando você começa a saber onde você está colocando sua atenção, onde você está colocando o seu foco. Quando você deixa de ser atraído pelo foco sedutor, foco das coisas que te seduzem, que chegam para você para te distrair, fazer você focar e sair dos trilhos e sair do seu objetivo, fica atento. É justamente nessa hora que você vai perceber: pô, o Carlos tinha razão. Eu tô dando atenção por uma coisa que eu não deveria dar atenção. Tô olhando para um lado que eu não deveria olhar. E as coisas vão surgindo, vão aparecendo. E daqui para frente, se você que tá aqui até agora acompanhando esse podcast e tá acompanhando, tá sacando esse lance da atenção, da energia que eu tenho falado, que é um ramo, um ponto muito importante dos arquétipos que precisa ser analisado, porque você vai precisar de toda essa atenção depois para usá-la para você. Por isso que eu falo que às vezes eu comecei a falar às vezes um ponto antes, mas assim, eu estava errado. Quem não tinha condição de entender era vocês, não, mas não é porque vocês não tinham condição, que todos têm condição sim, é que eu agora consigo passar a metodologia para vocês, ou seja, o método de maneira mais simples, de maneira mais objetiva, ou seja, para que você saque o lance. Puf, ah, tá, pô, então eu posso depois chegar num degrau acima de conhecimento, de entendimento, porque agora eu entendi. E é esse que é o lance. Quando você muda o foco dessa atenção. E a atenção é energia. Tanto que a atenção é tão primordial que se você tenta dar atenção para muita gente, você acaba não dando nada de atenção para ninguém e termina cansado. Portanto, uma dica que eu digo para vocês, que já falei isso antes, é: saia de muitos grupos de WhatsApp. No Facebook, diminua a quantidade de páginas que você segue.
Procure dar atenção em páginas que você realmente acha relevante, os tópicos. Vá seguir as notificações aqui do YouTube. Faça uma triagem de preferência, sabe? De preferência, de assunto, sabe? Para que você, mesmo que seja página de entretenimento, mas que você vá naquelas que você acha melhor, que você se identifica mais, mas não tenha volume, quantidade. Quantidade não quer dizer nada. Você tem que trazer qualidade para sua vida. Você tem que trazer qualidade, beleza, ou seja, identificação, uma coisa que você se identifica, que te faz crescer, que faz você aumentar, que te torna mais belo depois que você ouve, depois que você pega e pensa, consegue entender, e tem muita gente legal aí, muita página boa. Só falo para vocês, não gastem dinheiro à toa. Ouviu, pegou o que é de bom, pegou o que é de bom, pegou o que é de bom. Um dia sim, quando você der valor a alguma coisa legal, importante, que você acha justo e legal, aí você sim empreende sua energia, seu dinheiro com amor, carinho, sem nada de rancor, ressentimento ou dúvidas dentro de você, falta de fé. Não, você vai pôr as coisas com fé. Não, vou pôr com fé aqui. Não, eu acredito em alguém, eu acredito em alguma coisa, eu acredito que esse aqui vale a pena. Eu já fiz aquela triagem, né? Ou seja, dos vários mestres e gurus que existem por aí, muita coisa. Não, eu escolhi este aqui, aquele ali. Esse é meu mestre disso. Aquele ali vai ser, nesse aqui eu aprendo isso, nesse aqui eu aprendo aquilo. E aí quando você vai ver, não vai passar de 12 coisas, como diria, né? Esse número 12, né? 12 apóstolos, né? 12 características arquetípicas, 12 signos, né? Tá tudo ali, ó. Naquelas atmosferas ali, né? Às vezes a gente quer muita coisa porque esse pensamento de ganância que a gente desenvolveu no ser humano, né? Das posses do dono, do ser, e aí você não desenvolve nada. Isso que eu volto a dizer, esse tipo de pensamento é muito bom para uma classe de pessoas aí que vão fazer vocês ficar a vida inteira nisso, e aí você não cresce, você não desenvolve, você sai daqui quase como você chegou. Agora não, quando algumas pessoas verem que você está sumindo, que você está dando atenção para outras coisas mais importantes para você, a outra pessoa vai se avaliar. Pô, será que eu sou tão importante assim para outra pessoa? Não, às vezes não é. Infelizmente não é. Então vai chegar situações que vocês vão ver isso sim. E vão ver que outras são realmente importantes. E que você fez injustiça. Você deu atenção para a pessoa errada. Você tinha que dar atenção para a pessoa certa. Aquela ali que sempre foi ali, sempre te amou, sempre destinou. Às vezes uma coisa você com a sua ingratidão não reconheceu, não via. Mas agora, economizando energia, analisando, refletindo calmamente, você vai ver que aquilo que às vezes você pensava que te amava, gostava de você, estava às vezes vampirizando você e acabando com a pouca energia que você tinha. Ao passo que você começa a entender que essa pessoa realmente ela estava ali para te ajudar e nunca quis lhe fazer mal nenhum realmente, aí você vai começar a se sentir grato por aquela pessoa e seu foco vai mudar. Você vai trocar a atenção. Ou seja, você não vai mais alimentar o lobo mau que existe dentro de você. Né? Como a história, né, indígena dos dois lobos, bem arquetípica, né? Para variar, que você tem dois lobos dentro de você e você alimenta qual deles, né? Então você vai dar atenção e alimento para aquele lobo que você sabe que é bom, né? Então presta atenção nessas coisas que eu tenho falado para vocês, nesse direcionamento, né, de energia, né? Gostaríamos de passar esses 90 dias aí, sair, né, nesse período muito mais sábio desse ponto, para usar isso para a vida inteira, esse método de transformação. E aí sim, quando eu for dar atenção aos arquétipos e ver as reações que o arquétipo causa na minha vida, eu terei já o poder desse treinamento da atenção comigo. Mas para isso é necessário desenvolver, né, esse foco, essa atitude, né, essa reflexão a respeito desse ponto. Eu agradeço bastante você ter chegado até aqui comigo. E
ter refletido comigo, né? Se você quiser fazer algum comentário, né, sobre esse assunto aí embaixo, por favor, né? Eu leio todos, né? Às vezes não posso responder, né, mas pelo tempo mesmo, né? E vocês vão também, um dia vocês vão entender, né, que vocês vão colocar o comentário, mas não é à toa, eu leio, eu dou atenção, né? É que eu tento distribuir esse tempo, esse foco em pesquisar mais coisas para vocês, né, do que às vezes no coletivo, né, porque no particular às vezes vai consumir muito tempo mesmo, né, e você sabe que nessa triagem, né, tem esse pessoal antigo aí que você sabe que de vez em quando eu tô sempre respondendo essas pessoas, e quanto mais tempo tá aqui no canal, como diz o ditado, né, mais é claro que moral tem, né, a gente respeita bastante esse pessoal que já tem entendido alguma coisa e está vivenciando na sua vida aí. Gratidão, namastê, e quero que vocês tenham muitos anos de vida aí e felicidade. Abraço, tchau.